Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, Bruno CryptoBR. Vamos mapear as possibilidades para o Bitcoin para essa semana que está começando depois do fechamento semanal com um contexto positivo. Na última sexta-feira eu deixei a minha visão para vocês, compartilhando aqui que eu considerava positivo, extremamente positivo e negativo. Mas nós tivemos aí o contexto positivo sendo ativado, com o Bitcoin fazendo um fechamento semanal em baixa, mas mesmo assim mantendo uma estrutura saudável. Então, para a gente mapear as possibilidades, eu vou limpar esse gráfico e começar com uma análise do zero. Vale ressaltar que o preço veio didaticamente aqui, ó, no nível dos 70 mil dólares, um dos níveis que eu estava mapeando com vocês, desde que o preço protegeu lá embaixo. Nós fizemos esse mapeamento com os níveis, né, de liquidações e nós vamos atualizar tudo isso hoje. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou zerar as minhas análises e começar uma análise do zero aqui com vocês, tá? Bom, vocês devem estar vendo aí diversos analistas, traders compartilhando, né, que o Bitcoin conseguiu fazer o rompimento dessa linha de tendência de baixa aqui, ó, que a gente tem no topo da máxima histórica do Bitcoin, com o preço então fazendo essa reversão e um catalisador positivo que eu havia deixado destacado aí para vocês hoje cedo no meu grupo do Telegram. Esses últimos dias eu só fiz atualizações de mercado para quem estava no meu grupo do Telegram, então se você não está lá, provavelmente você ficou de fora de algumas oportunidades que surgiram, que eu compartilhei com quem estava no meu grupo, tá bom? Então, olha só, o preço fez um rompimento importante da máxima das últimas 2 semanas, né? Está fazendo, na verdade, porque eu mencionei que a gente quer ver um dia, um fechamento diário rompendo isso daqui, ó. Então, a gente está prestes a ver isso concretizando, com o Bitcoin fechando daqui a pouco o gráfico diário acima desse patamar. Isso traz um contexto muito positivo, por quê, né? Que esse nível ele é tão importante? Porque quando a gente olha para essa retração de Fibonacci aqui, nós temos o preço mais do que confirmado o rompimento de 0,118, e isso daqui é uma região, né, pelo price action de resistência. Então, depois de ter revertido a tendência de baixa dentro desse sentido, alguns podem considerar nesse contexto aqui, mas independente disso, nós temos essa reversão da tendência de baixa. Isso destrava, com o rompimento dessa região aqui do price action, um alvo para o Bitcoin de continuação rumo à sua máxima histórica. Vale destacar que o BTC, frente ao real, já renovou a sua máxima histórica, então é uma questão de tempo para ele renovar a sua máxima histórica frente ao dólar, tá? Bom, então, gráfico semanal, nós temos aqui duas linhas importantes. Não descarta a possibilidade de o Bitcoin ainda testar isso daqui, uma retração, tá? Acho a segunda linha ali, destacada com a linha amarela, no caso, ali na faixa dos 63.100, de menor probabilidade de ser testado. Inclusive, a gente pode ajustar o seguinte, ó, essas duas regiões são níveis que podem ser testados, mas são de menor probabilidade e são suportes mais importantes. Então, a gente destaca eles com as linhas brancas no gráfico, tá? E aí eu quero adicionar ao nosso viés hoje, aqui, ó, o mapa de calor das liquidações, tá? Bom, nós sabemos que as regiões servem como imã e a gente consegue encontrar um imã aqui, ó, na faixa dos 70.486 dólares. Então, vamos marcar aqui uma linha, ó, 70.400, 70.450 ali aproximadamente. Vou deixar as regiões de liquidações para vocês em roxo, tá? Então, ó, mesmo com o Bitcoin subindo aqui já hoje 2,67, ele pode dar mais uma esticada aqui, ó, para pegar essa liquidez aqui antes de fazer algum outro movimento, tá? E aí nós temos depois, ó, uma região com mais volume de liquidação lá embaixo nos 68.200 dólares. Deixa eu ver aqui só se o meu, ó, minha câmera estava na frente, ó. Estou falando dessa região aqui, ó, 68.270 dólares. Então vamos marcar aqui 68.200, 68.500, 68.200. Vou colocar aqui, ó, perto dos 300 dólares, tá? Então olha só que interessante. Nós temos aqui duas regiões para ficar atentos que o Bitcoin pode testar. Uma seria ele vir aqui, porque ele está mais próximo desse imã, de maior probabilidade, para depois ele vir aqui, ó. Então o preço pode fazer essa movimentação antes de ir lá na máxima histórica. É isso que eu vejo aqui para o Bitcoin, levando em consideração o mapa de calor das liquidações do gráfico do BTC. Vou só pegar um tira-teima aqui no gráfico de 24 horas para ver se a gente encontra mais insights. Ó, e tem mais insights. O insight principal no gráfico de 4 horas, ó, é que tem mais liquidações para acontecer
servindo como suporte, ou seja, lá embaixo, ó, até os 67, essa região a gente já mapeou, 68.300, e tem também lá no 67.790, ó, 67.790, muito próximo ali a essa região aqui, ó. Então, vou deixar marcado essas duas linhas roxas aí, que são regiões com bastante interesse de liquidações, tá? Interesses em aberto. Então, o que o preço pode fazer aqui, ó? Das duas, uma, ele pode bater aqui para depois corrigir, ou ele pode vir aqui antes para depois ir lá no próximo alvo. Isso quer dizer que aqui fica interessante para você se posicionar, pensando no sentido da compra, tá? Porque eu não recomendo agora operações vendidas, tá? Vamos procurar operações a favor da tendência, já que o preço reverteu essa LTB aqui, nós temos agora uma tendência de alta em vigência que a gente consegue visualizar nesse sentido aqui, ó. Vou destacar para vocês com uma linha verde. Nesse caso, nós temos então uma tendência de alta no Bitcoin sendo bem construída e, dependendo do tempo que demore para o preço testar essa região de liquidação, observe que isso tende a ter uma confluência com a linha de tendência de alta, tá? Antes de eu falar um pouco sobre a minha expectativa, né, de fato, para essa semana, eu quero também atualizar vocês quanto ao cenário macroeconômico, porque essa é uma semana importantíssima no cenário macroeconômico. Vamos para o calendário econômico aqui na Investing, eu já fiz um filtro aqui para vocês. Nessa segunda-feira, nada de relevante, os dados começam a ficar mais relevantes a partir da terça-feira, porque essa é uma semana que nós vamos ter divulgação de dados referente ao mercado de trabalho. Então, terça-feira, dia 29, nós temos aqui a divulgação do oferta de empregos privados, né, que no caso é o JOLTS, às 11 horas da manhã. Dado extremamente importante. Queremos ver aí uma sinalização positiva desse indicador, com ele vindo aí em linha com a expectativa, tá? Só vejo isso trazendo impacto negativo se vier com um contexto extremo. Daí, na quarta-feira, tem a divulgação da variação de empregos privados, o ADP, também um dado referente ao mercado de trabalho. Vale destacar que esses dois dados, né, o JOLTS às 11 horas da manhã na terça e o ADP na quarta-feira, 9h15, servem para a gente como uma sinalização do que esperar do dado mais relevante da semana, que é o payroll, que vai sair na sexta-feira. A gente já chega lá, porque na quinta-feira tem, como sempre, os pedidos iniciais e contínuos seguro-desemprego e também o núcleo de preços do PCE. E aí sim, para fechar a semana com bastante volatilidade, tem aqui o relatório completo, né, do payroll, e o que está em destaque, na minha visão, é a taxa de desemprego. Nós queremos ver aí a taxa de desemprego diminuindo, tá? Para um contexto mais positivo durante essa semana. Então, esses dados são extremamente importantes, tá? Lembrando que a semana termina com o começo do mês de novembro e isso pode trazer bastante volatilidade. O que eu vou fazer para ajudar vocês aí no dia a dia nas interpretações desses indicadores? Eu vou publicar o meu viés lá no meu grupo do Telegram, compartilhando como foi a leitura do indicador, como isso vai impactar nas criptomoedas a partir da divulgação. Perfeito? Então, para a gente concluir essa análise do Bitcoin, o que eu quero destacar aqui, galera, é o seguinte, que essa é uma semana importante de vocês trabalharem nas extremidades. Então, por exemplo, o preço hoje está em alta, com uma alta de 2%. Vale a pena você se posicionar agora? Não. O ideal é você aguardar uma correção. E aí, onde você aguarda a correção? Perto das linhas roxas, perto aqui da linha branca, se possível, um teste. Enquanto isso não acontecer, fica de fora, espera o preço, né, atingir regiões de resistência e corrigir, porque ele pode vir aqui antes de corrigir, ó, buscar essa zona de liquidez para só depois corrigir. Aí você tem um contexto mais estratégico. Por quê? Porque se ele for aqui e depois corrigir, ó, está falando de uma alta só de 2%, e depois ele vai chegar a corrigir quase 3%. Então observem como a relação risco-retorno nesse caso não compensa, né? Ou seja, quem se posicionou, galera. Deu diversas oportunidades de comprar o Bitcoin fracionado e nós mapeamos todas essas oportunidades aqui. Então, o Bitcoin, sim, pode, durante essa semana, estar atingindo a sua máxima histórica, talvez até renovando. Falta pouquíssimo para isso acontecer. Nós estamos falando aqui, ó, de apenas 5% de valorização do Bitcoin, tá? Mas os dados, tá, do cenário macroeconômico referente ao mercado de trabalho podem, né, atrasar um pouco essa renovação da máxima histórica ou podem até antecipar isso, fazendo com que isso aconteça com um contexto bem mais rápido do que a gente imagina, caso as leituras dos indicadores venham com um contexto positivo, tá? Então, muita atenção aí, vale a pena vocês ficarem atentos às movimentações, especialmente quando a gente começa a falar das altcoins. Veja só, galera, a Ethereum acordando hoje, subindo 2,30%, tá? Então, a gente deve começar a ver aí um fluxo mais interessante
nas altcoins a partir de agora, depois desse rompimento, até porque se a gente olhar para o gráfico da dominância do BTC, veja só, já começa a termos aí um contexto um pouco mais positivo nas últimas 4 horas, ó, da dominância iniciando um processo de correção. Lembrando que eu já trouxe para vocês em outras análises que nós queremos ver a dominância perdendo essa linha de tendência de alta aqui, ó, para um contexto mais positivo nas altcoins. E aí, voltando aqui, então, no caso da Ethereum, turma, veja só, a Ethereum protegeu nos níveis de suportes que eu destaquei aqui para vocês com as linhas amarelas, chegou a cair abaixo ali na sexta-feira, mas foi só uma agulhada e já volta para esse ponto extremamente importante. Então, agora a Ethereum, na minha visão, tende aí onde? Lá em cima, ó, perto dos $2.600, posteriormente lá perto dos 2.700 e aí partiu $3.000, galera. Então, fiquem atentos porque daqui a pouco a Ethereum e outras moedas tendem a começar a ganhar mais destaque frente ao BTC devido a esse fluxo que eu mostrei. Então, eu vejo a possibilidade do Bitcoin ter aí uma correçãozinha no curtíssimo prazo, mas agora a tendência é de alta e você deve aguardar por retrações para se posicionar. Se posicionar com contexto esticado não é de boa relação risco-retorno. Então, pessoal, essa semana promete ser bastante volátil e trazer boas oportunidades, não só no Bitcoin, mas também nas altcoins, porém vocês precisam se posicionar com estratégia, gerenciamento de risco, já que nós podemos ter aí muito mais volatilidade. Qualquer dúvida sobre essa análise, estou sempre à disposição nos comentários. Não esqueçam de deixar aqui like, se inscrever no canal para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Vejo vocês em um próximo vídeo. Valeu e até a próxima.